Fala galera, chegamos então a esse segundo episódio de Pluribus. A crítica do primeiro episódio ela já está liberada aqui no canal. Eu decidi fazer críticas separadas por episódios, decidi não juntar em uma crítica esses dois primeiros episódios da estreia de Pluribus. Galera, esse segundo episódio aqui, ele foi até por um caminho que eu não imaginava que a trama iria seguir. Eu achei que o conflito maior não seria colocado dessa forma. Porque eu achei que algo realmente era o desejo de toda essa invasão, que mesmo que eles digam que não é uma invasão, mas ela é sim uma invasão que realmente está acontecendo, né, no planeta Terra, ele realmente acontecesse de uma forma mais brutal. Só que aí que tá. Essa palavra brutal, ela é um pouco ambígua, tá? Na forma como a narrativa aqui de Pluribus ele está sendo desenvolvido. Por quê? Essa brutalidade a gente vê acontecer sim, muito por causa das argumentações que a Carol tem junto com os outros sobreviventes ali, que mesmo que a gente não tenha visto a totalidade dos 11, né? Na real 12, porque agora surgiu aquele homem do Paraguai, não sei o que também, né, apareceu ali. Então a gente tem a Carol mais 12. A gente viu praticamente a metade, então, desses outros sobreviventes que... Olha, eu já estou chamando de sobreviventes, né? Essas outras pessoas que são imunes ao que aconteceu, né, dos nossos invasores de corpos, como comecei a chamá-los ali no primeiro episódio, dentro dessa posse que eles fizeram ali de todos os habitantes do planeta Terra. E essa palavra brutal, ela é interessante que aparece muito, sim, nas argumentações da Carol para esses outros sobreviventes ali, e também nas percepções que ela faz, que o livre-arbítrio ele não aconteceu. Mesmo que esses seres eles não sejam brutais na questão de violência, eles são brutais sim, na violência física, eles são brutais sim porque eles completamente tiram o livre-arbítrio de qualquer pessoa. Não existe nenhum tipo de conversa para uma aceitação sobre o que está acontecendo. Ou seja, as pessoas elas não existem mais. Agora o que existe é esse elo em comum, que virou um ser dominante do planeta, né? Esse ser alienígena que pega e domina todas as pessoas ali, como um grande parasita, com uma ligação extrema, e simplesmente é isso. Ou seja, a brutalidade ela não acontece na forma de violência, como a gente poderia esperar, mas ela acontece da mesma forma. Então, a brutalidade ela está muito presente aqui nessa questão muito das argumentações da Carol e também na questão todo do livre-arbítrio, de ele existir e, na verdade, não existir. E eu gostei até de como que eles representam a questão dos militares e por que a gente vê aquilo ali tão claro logo na segunda sequência que a gente tem, né, da série por completo no primeiro episódio. Automaticamente foi descoberto por causa do estudo que a gente conhece na primeira sequência pelos militares dessa ameaça que estava se aproximando da Terra. E a partir disso eles precisaram agir primeiramente com, né, os militares ali para que não houvesse uma resposta ou para que se perdesse menos seres humanos em tudo o que aconteceu. E daí a gente descobre no final do episódio um número de pessoas que perderam suas vidas com tudo isso que aconteceu do Marco Zero. E é uma quantidade gigantesca de pessoas que foram perdidas com tudo isso. E aí também vem um golpe muito duro, né, para Carol, porque o número dos 11 milhões ali, por causa do primeiro ataque que ela demonstra as suas emoções mais fortes e acaba atingindo ali, né, por consequência, todos os outros seres dominantes do planeta Terra, ele aconteceu de novo, né? Porque, na verdade, aqueles 11 milhões são da primeira vez. A segunda vez que ela tem ali durante o jantar, o almoço, ele já tem um número maior de vítimas também. Porque esse número maior de vítimas talvez não seja nem algo que seja colocado novamente dentro da série. Porque o impacto maior foi realmente, né, a gente ter a revelação do número da primeira vez que aconteceu. Então a gente já entende que a segunda vez ele deve ter acontecido um número grande também de mortes em consequência. Tem um quesito, tá, que é muito importante sobre essa questão dos invasores de corpos, a maneira como funciona isso. O fato das emoções da Carol atingirem, né, os invasores, querendo ou não,
é algo que precisa também ter um impacto maior na trama do que vem pela frente. Porque ela, o que ela entende, né? E o que a gente entende também pelo que os outros sobreviventes vão colocando ali. Existe uma grande aceitação. E essa grande aceitação por parte dos outros sobreviventes é algo que é bem ambíguo também. Porque a gente tem uma questão que o mundo encontrou finalmente a paz mundial. O mundo encontrou uma maneira de se relacionar completamente diferente, onde tu não existe mais nenhum tipo de divisas ou barreiras. Tu tem também uma troca gigantesca de informações, onde todas as pessoas, elas têm, né, e isso, a primeira sequência desse segundo episódio, cara, ele é magnífico nesse ponto. Como que a sósia, ela surge de lá e como que eles vão demonstrando até o momento em que ela chega ali na casa da Carol. O quão brilhante é aquela sequência e visualmente, cara, magnífica, para deixar claro pra gente, para nós espectadores, como é que funciona essa questão também, essas trocas todas de habilidades, onde todos somos um. Todos somos iguais, não existem mais diferenças, além de não existirem mais barreiras, existirem mais divisas, né? Se encontrou a questão tão buscada de um entendimento entre todas as pessoas, entre todas as nações, não existe nenhum tipo mais de diferença, não existe nada. Existe um meio em comum de se relacionar e viver e automaticamente ali de tu ter uma maneira completamente, dentro desse marco zero, de um novo mundo a partir dali. E que também os recursos naturais, eles vão ser usados de uma maneira completamente diferente a partir do momento que existe também esse marco zero. Então tudo isso é algo muito interessante assim para entender que tu não tem mais aquele grande perigo cotidiano, não só em relação, né, às pessoas, mas também em relação ao próprio planeta Terra. Tu muda por completo a percepção. E isso eu achei muito interessante, cara, porque isso surge com os outros sobreviventes ali como uma argumentação para a aceitação de tudo que está acontecendo ali. Que tudo agora está mais fácil, tudo agora, digamos assim, essa facilidade está para o melhor dessa coexistência entre todos. E é difícil, cara, porque eu me coloco muito nessa posição que a Carol tá também, de não entender como que isso acontece de uma maneira tão rápida por todos. Porque daí a gente tem essas demonstrações ali, por exemplo, o personagem do Ravi, ele representa muito essa questão, né? Claramente ele não é mais o filho, mas ao mesmo tempo, como que uma mãe não vai continuar amando o seu filho, mesmo sabendo lá dentro dela, lá no seu íntimo, que aquele ali não é mais, né, o filho que ela tinha até 2 dias antes. Ele não é mais. Ele se tornou uma outra coisa. E é muito difícil esse momento todo e ao mesmo tempo dá para entender do porquê que ela, né, a mãe, tenta ali de algum jeito ou de outro defender que essa é a melhor forma que tem para existir a partir de agora. É tudo muito ambíguo, cara, é tudo muito complicado. E eu gosto que tem uma grande estranheza, assim, no episódio, assim como teve no primeiro episódio, por causa de toda a situação criada. Só que já fica claro também, assim, o que o Vince Gilligan quer colocar de pontos para uma discussão ainda maior. O que realmente é o ideal? O que seria um ideal com todas essas mudanças? A gente tem a questão do Marco Zero, do que era antes o mundo, do que é depois o mundo. O que é antes as relações entre as pessoas, o que é depois a relação entre as pessoas. O que seria realmente a ter as barreiras e as diferenças todas e afins e tu não ter mais nada disso, né, impedindo absolutamente nada entre tudo, basicamente. E entra muito essa questão também sobre as vontades. E essa questão das vontades, as pessoas viverem ali como reis e rainhas também, é algo muito complicado porque tu não tem mais, ao mesmo tempo, a vida que tu teria antes. É uma vida completamente, pelo que dá pra entender desse segundo episódio, até por que a Carol pega e sai do avião no final do episódio, para lá na frente do Força Aérea 1, cara. Ele pegou o Força Aérea 1. Para lá. E tem inclusive a piadinha lá com o próprio Força Aérea 1, o filme do Harrison Ford, né? Do final dos anos 90 lá. Que é um, cara, que é um filme de ação muito massa. E por que ela para lá para impedir com que o avião parta e ela perca a sua companheira naquele momento ali, que é a sósia? Porque a vida dessas pessoas, ela vai se tornar assim, desses sobreviventes, né, da Carol mais 12,
uma vida muito mais solitária, porque tu não vai ter mais conexões, trocas reais com os outros que estão ali à volta, porque os outros eles não são mais seres humanos. Aquilo que Carol fala ali sobre parabéns para todos, né, quando ela para na mesa ali antes de ter o desmaio, parabéns para todos por terem desistido da raça humana, é uma pura verdade, porque tu não vai ter mais as trocas, e as trocas que estão acontecendo, que a gente vê entre a Carol e os outros sobreviventes, cara, são trocas completamente inexistentes, porque elas não levam a lugar nenhum. Cada um tem, querendo ou não, naquele momento ali, um momento de aceitação que torna o ponto de vista completamente, sabe, sem força de argumentação. E isso eu achei muito interessante, cara, de tu trazer da forma como tá colocada, né, nesse segundo episódio aqui, que amplia ainda mais essas questões todas do que pode ter pela frente, entendeu? Porque a Carol, ela não é a pessoa, pelo que a gente entende da personagem até o momento em que as coisas começam a acontecer, na fatídica noite, que seria uma pessoa indicada para conseguir defender e salvar a humanidade. E ao mesmo tempo ela tem um poder violentíssimo, um poder brutal de acabar com a humanidade por completo. Mesmo que a humanidade não seja o que ela era antes, porque agora ela está invadida, tirada seu livre-arbítrio, ela pode acabar com tudo. E o que seria então, né? O que aconteceu antes com esses seres nos outros planetas todos que eles passaram? Tem coisas muito interessantes assim nessa discussão toda que esse segundo episódio coloca, galera. E cara, eu tô muito, muito, muito curioso para ver para que rumo que vai essa história. Eu gostei muito de toda essa discussão colocada nesse segundo episódio aqui. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre o segundo episódio aqui de Pluribus. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Qual será o destino da humanidade? Qual será o papel da Carol em tudo isso que está acontecendo? Take 04, viva o sonho aqui.